Oi gente, tudo bem? O meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. No vídeo de hoje a gente vai ter um aulão sobre funções com tudo que você precisa saber antes de cálculo em uma variável, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, vamos começar essa aula com um exemplo gastronômico aqui, tá bom? Imagina um micro-ondas assim, normal, de cozinha, e você pega um arroz que está em temperatura ambiente, tá ali com 36 graus Celsius. Só que você quer comer esse arroz, e para comer você quer que ele esteja quente, então você vai e coloca o arroz no micro-ondas, coloca lá um tempinho para esquentar, e aí o micro-ondas vai te dar arroz quente, certo? Vai sair o arroz quentinho pronto para comer. Outro exemplo, se você vai esquentar o café, seu café está gelado e você quer ele quentinho para tomar. Aí você vai e coloca o café dentro do micro-ondas por alguns minutos, e aí tira o café e o micro-ondas te retorna o café quentinho. Ó, tá reparando? Quando a gente coloca uma coisa dentro do micro-ondas, vai retornar aquela mesma coisa, só que com a temperatura mais alta, certo? Se eu colocar chocolate ao leite dentro do micro-ondas, o que acontece? Vai sair o chocolate também, só que com temperatura elevada. No caso, ele vai chegar a derreter, porque a temperatura dele vai subir bastante. E se eu colocar chocolate amargo? Também vai sair chocolate derretido, né? Tanto chocolate ao leite quanto chocolate amargo, quando saem do micro-ondas, retorna chocolate derretido. Então, o que está acontecendo aqui? A gente pode pensar no nosso micro-ondas como uma função. A entrada X é a comida que a gente está colocando. O micro-ondas é a função f de x, que retorna essa comida, só que com a temperatura elevada. Então, a saída que o micro-ondas dá para a gente é o y, que obedece essa lei aqui. Ele pega a entrada da função, que é a comida antes de esquentar, faz uma lei ali nela, no caso ele esquenta a comida, né? E retorna o y, que é a comida com a temperatura elevada. E para cada comida ou bebida que a gente coloca dentro do micro-ondas, a gente vai ter uma saída ali. Agora uma coisa, se eu colocar o arroz gelado ali no micro-ondas, colocar ele lá dentro, e ele me retornar tanto o arroz quente quanto o café quente, é normal isso acontecer, gente? Tem como o arroz retornar duas coisas diferentes? No caso, uma comida e uma bebida? Isso é impossível, né, gente? Não tem como eu colocar arroz lá dentro e ele me retornar arroz e café. Gente, então vamos desenhar isso que a gente acabou de ver. Então, por exemplo, quando a gente tem feijão e aí a gente coloca esse feijão no micro-ondas, o que o micro-ondas vai retornar pra gente é o feijão quente, certo? Se eu colocar chocolate ao leite no micro-ondas, isso vai retornar chocolate derretido. Da mesma forma, o chocolate amargo no micro-ondas também vai resultar em chocolate derretido, né? Ou então, se a gente colocar água no micro-ondas, vai sair a água, só que quente, certo? Embora tanto o chocolate ao leite quanto o chocolate amargo resultem em chocolate derretido, ou seja, dois daqui resultam no mesmo aqui do lado direito, não tem como a água resultar tanto em água quente quanto em feijão quente. Você não vai colocar água no micro-ondas, do nada vai surgir um feijão, né? Onde eu quero chegar com isso aqui? Dois do lado esquerdo, que é o domínio, podem resultar no mesmo do contradomínio, aqui do lado direito. Mas dois do contradomínio não podem vir do mesmo aqui do domínio. Então, colocando isso em um gráfico, por exemplo, vamos supor que aqui é a função micro-ondas, que vai esquentar a comida, né? Onde no eixo X a gente tem a comida ou a bebida, e no eixo Y, vertical aqui, a gente tem o resultado que o micro-ondas retorna. Quando a gente coloca água no micro-ondas, vai sair água quente. Quando a gente coloca feijão no micro-ondas, vai sair feijão quente. Então, aqui é outro ponto da nossa função micro-ondas. Quando a gente coloca chocolate ao leite, vai sair chocolate derretido. Da mesma forma, se a gente colocar chocolate amargo, também sai chocolate derretido. Então, ó, se a gente for traçar essa curva aqui, vai sair algo mais ou menos assim, né? Repara, tanto o chocolate ao leite quanto o chocolate amargo vem do chocolate derretido.
mas não poderia acontecer, por exemplo, de a água resultar tanto em água quente quanto em feijão. Então, a função pode ter 2 pontos no mesmo lugar da horizontal, mas não pode ter 2 pontos no mesmo lugar da vertical, fechou? E com isso a gente consegue chegar nos números, gente, que é como de fato as funções são definidas. Então, a nossa função, que lá era micro-ondas, agora é uma função x². O que essa função está fazendo? Vai entrar um número do domínio aqui, como se fosse micro-ondas mesmo, e ela vai retornar esse número, só que ao quadrado. Então, assim como o micro-ondas retornava a comida quente, aqui a gente está retornando o número, só que ao quadrado. Agora, olha só, se a gente colocar números negativos nesse micro-ondas, o que vai acontecer? Se o -1 entra aqui, o resultado vai ser -1², que também é 1. Então, repare que 2 números diferentes do domínio podem resultar no mesmo valor do contradomínio, assim como o chocolate amargo e o chocolate ao leite resultavam em chocolate derretido, lá no exemplo anterior. Mas não pode acontecer, por exemplo, de 4² ser 16, mais 4² também ser 9. Se isso acontecer, a gente não vai considerar como uma função, tá bom? Ó, gente, então aqui é a função x². Cada valor de x tem o seu y correspondente. Então, aqui, 1,42² dá 2,016. E para cada um, o micro-ondas vai dar uma saída para a gente. E repara que o mesmo y pode ter 2 x's diferentes, ó, 2 valores aqui no eixo horizontal. Mas um mesmo x não pode ter 2 y's diferentes. Então agora a gente já sabe o que é uma função, como ela se comporta, então a gente tem uma entrada e a lei da função e vem a saída, né? E agora a gente vai ver o que a gente pode estudar ali dentro das funções e que vai ser muito importante lá em cálculo. Mas antes da gente continuar, eu vim reforçar o recado de que agora você pode se tornar um membro do canal Matemateca por apenas R$ 7,99 por mês. Então você vai ter acesso a benefícios exclusivos, os seus exercícios resolvidos, lives mensais, tudo isso por um precinho super simbólico. Então, se você quer se tornar um membro do Clube Matemateca, desce um pouquinho ali o vídeo e clica em Seja Membro para saber mais, tá bom? Então, vamos lá! Agora, gente, voltando aqui para o exemplo do micro-ondas. Se eu colocar papel alumínio dentro do meu micro-ondas, o que vai acontecer? Vai explodir, né? Isso aqui vai pegar fogo. Então, concorda comigo que quando a gente coloca o papel alumínio no micro-ondas, a função aqui não está se comportando da forma padrão dela? Não vai retornar alumínio quente, igual está acontecendo com todos os outros valores do domínio. Não vai ter um comportamento comum ali. Então, a gente pode falar que o alumínio não está no domínio da nossa função. Ele não está ali sendo definido para o micro-ondas, né? Não é uma coisa comum a gente colocar alumínio dentro do micro-ondas. O ponto aqui é que nem todos os números sempre vão estar no domínio de uma função. Ou seja, nem todos os valores vão sempre ser definidos para determinada função. Então, por exemplo, na função 1 sobre x, ela está definida para 1, está definida para -1, 3, -3. Então, agora e se a gente colocar o zero? Não tá, né? Porque a gente vai ter uma divisão por zero. A gente sabe que isso é uma indeterminação. Então, o zero aqui é o nosso papel alumínio. Ele tira aquela função do padrão dela. Não vai ser só uma divisão inofensiva, como aconteceu aqui com os outros valores. O zero meio que estoura ali a função, né? Faz pegar fogo na função. Então, o zero não está no domínio dessa função. Ele não pertence aos valores de x que estão definidos nessa função aqui. Então, a gente pode falar que o domínio da função 1 sobre x são todos os valores reais, então 1, 2, 1,5, 1,7, qualquer número real, tal que esse x seja diferente de zero, porque zero é o único valor que não está nesse domínio. Então, qualquer outro valor de x está definido aqui, menos o zero. Mas uma coisa que é importante a gente saber lá em cálculo 1, como a gente encontra o domínio de uma função? Qual é o requisito ali? Bom, vamos começar observando a função x². Isso aqui é uma função polinomial
bonitinha, perfeitinha, sem defeitos. Não tem nenhum valor de x que se a gente colocar aqui vai dar ruim, concorda? Qualquer valor de x está definido nessa função. E isso sempre vai acontecer com funções polinomiais, tá bom? Então, por exemplo, x ao cubo mais 2, x à quarta mais 5, qualquer função que seja simplesmente um polinômio vai ser definida para todos os valores reais, porque não tem problemas aqui, não tem nada que faça a função explodir, pegar fogo. Agora, e quando a gente tem uma função onde o x está no denominador? Gente, quando a gente tem, por exemplo, f de a igual a 1 sobre a, esse denominador aqui sempre tem que ser diferente de zero, para a gente não cair em uma divisão por zero. Então, a gente tem que achar qual é o x que zera esse denominador, porque esse x não vai estar no domínio. Então, quando x mais 2 é igual a zero? Quando x é igual a menos 2. Então, esse valor de x não está no domínio. A gente vai falar que o domínio dessa função são todos os valores reais de x, tal que o x seja diferente de menos 2. É o único valor que não está no domínio. Então, quando a gente tem um x no denominador de uma função, a gente tem que fazer isso ser diferente de zero. Outro caso que é interessante, que cai um pouco na trigonometria, é que a função tangente não é definida, por exemplo, para π sobre 2, não é definida para x igual a 3π sobre 2, 5π sobre 2. Então, não é definida para os múltiplos de π sobre 2 que tem esse coeficiente ímpar. Então, a função tangente não é definida para kπ sobre 2, onde k é um valor ímpar. Ó, gente, então só para demonstrar para vocês, essa curva vermelha é a função tangente. Aí aqui a gente tem a reta x igual a π sobre 2, x igual a 3π sobre 2. Repara que por mais que a função vermelha se aproxime da reta preta, ela nunca encosta nela. Mesma coisa aqui para o 3π sobre 2, ela se aproxima, mas sem encostar. Porque o π sobre 2 e o 3π sobre 2 não estão no domínio, assim como 5π sobre 2, 7π sobre 2, 9... Outro exemplo que pode aparecer, funções com raiz quadrada. O que está dentro da raiz quadrada, então toda essa parte aqui, sempre tem que ser maior ou igual a zero. Então, aqui no caso, x mais 4 maior ou igual a zero. Então, x maior ou igual a menos 4. Logo, o domínio dessa função são todos os reais, tal que x maior ou igual a menos 4. Então, os valores menores que menos 4 não estão definidos para essa função aqui. E para fechar a parte de domínio, quando a gente tem um logaritmo, pode ser o log na base 10, na base Euler, na base 5, mas o logaritmando sempre tem que ser maior do que zero, tá bom? Então, aqui no caso, x sobre 2 tem que ser maior que zero, então, x simplesmente maior que zero. Logo, o domínio dessa função são todos os valores reais de x, tais que x seja maior que zero, seja positivo. Então, o logaritmando sempre tem que ser maior do que zero. Então, como fica o domínio dessa função aqui? O que está dentro da raiz quadrada tem que ser maior ou igual a zero. Então, a gente já sabe que x é menor ou igual a 2. E o denominador tem que ser diferente de zero. Então, tem que ser diferente de menos 1. Aí é o que a gente faz. Primeiro, a gente encontrou que x tem que ser menor ou igual a 2. Então, colocando isso em uma reta numérica, a gente encontrou essa parte aqui, para o nosso domínio. Só que a gente também encontrou que o x tem que ser diferente de menos 1. Então, aqui a gente encontrou toda essa parte para o nosso domínio, exceto o menos 1. Ele não está contido aqui, é uma bolinha aberta. Então, o domínio da função como um todo vai ser a intersecção dessas duas retas numéricas. Então, a gente pega tudo que está riscado nas duas retas. Então, a gente fala que o domínio vai ser x pertencente aos reais, tal que o x seja menor ou igual a 2 e o x seja diferente de menos 1. Ó, gente, então o gráfico dessa função que a gente acabou de ver fica assim, ó. Só está definida para valores menores ou iguais a 2, então todo valor maior que 2 não está definido nessa função. E, além disso, não está definido em x igual a menos 1. Ó, por mais que a gente se aproxime de x igual a menos 1, tanto aqui quanto aqui, nunca vai chegar a encostar nele. Ó, vou colocar a reta aqui x igual a menos 1.
Repara que a curva roxa nunca encosta nessa reta preta. A função não está definida em x igual a menos 1. Um último assunto que é importantíssimo você saber para cálculo 1 são sobre as funções compostas. Então, voltando de novo no exemplo do micro-ondas. Imagina que você tira a comida quente do micro-ondas e logo depois você coloca essa comida no forno. Então vamos supor que você tem um prato de comida e aí você coloca esse prato no micro-ondas. Vamos chamar o micro-ondas de Mzão, tá bom? Supondo que essa comida seja feijão, o resultado disso aqui vai ser Mzão de feijão, que é o resultado do feijão dentro do micro-ondas, feijão quente. Mas aí depois você pega esse feijão quente e você quer fazer uma receita diferentona. Você vai e coloca ele dentro do forno. Chamando o forno de F, o resultado que o forno vai dar pra gente vai ser F do que entrou lá dentro, que é o M de feijão. Então, F de M de feijão. Então, primeiro o feijão entrou no micro-ondas e aí o resultado que o micro-ondas deu entrou no forno. É assim que funcionam as funções compostas, gente. Quando a gente coloca uma função dentro da outra. A gente colocou a função do micro-ondas dentro do forno. Então, por exemplo, se o f de x é x ao quadrado e a outra função, g de x, é x mais 1. Quem é a função f de g de x? Então, quando a gente coloca o g dentro do f, você vai simplesmente pegar todo lugar que tem x aqui no f e colocar o g no lugar. Então, por exemplo, x ao quadrado vai ficar g de x ao quadrado. Como g de x é x mais 1, isso vai ficar x mais 1 ao quadrado. E se fosse g de f de x? Então, agora a gente inverteu. A gente está colocando o f dentro do g. Bom, vai ficar g de x ao quadrado. Então, pega onde tem x aqui e substitui por x ao quadrado. Vai ficar x ao quadrado mais 1. E nesse caso aqui, se a gente quiser encontrar f de g de x, vai ficar f de 1 sobre x. Então, pega onde tem x aqui e substitui por 1 sobre x. Vai ficar o log de 1 sobre x. E ao contrário, g de f de x fica g do log de x, que dá 1 sobre o log de x. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido tudo sobre funções. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!